O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá a mim a parte da fazenda que ele pertence. E ele repartiu a fazenda com eles. 13. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu os seus bens, ou seja, saiu, viajou para uma terra longe. E ali aconteceu um fato muito esperticioso. A Bíblia diz que ele partiu dali com a sua fazenda para uma terra distante. E a Bíblia diz que naquela terra veio a grande fome. Aí foi um momento que ele tinha desperdiçado. Pode encerrar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esse capítulo, esse versículo, é um capítulo e um versículo conhecido. A Bíblia diz que quando Jesus traga essa palavra, Aleluia. Jesus relata de um pai e de dois filhos. Só que nós vamos parar para entender que quando o mais moço, ele faz o pedido próprio. Ele pede o que é dele. A Bíblia diz que ele disse: eu quero o que é meu. A fazenda que a mim pertence, os meus bens. E se nós formos observar, nós só temos palavra para machucar o mais novo. Mas só que nós vamos entender no texto bíblico, o mais novo, ele tomou sua decisão própria. Ele agora vai querer a herança dele. E o pai, olhando para si mesmo, olha para si ele e divide para os 12. Ou seja, 2 filhos. E quando ele vai decidir essa situação, pega a fazenda e distribui. Esse é seu e esse é dele. Só que a Bíblia diz que o mais novo, poucos dias, não foi muito, poucos dias, ajuda tudo. Tudo que é dele. Não pegou nada do pai. Nada. Mas por que, pastor? Porque ele que só pegou o que era dele. O pai dividiu a herança dele. Aquilo que era para ele. Só que a Bíblia diz que ele ajuda tudo e vai para a terra distante. Ei, Jesus. E essa terra distante que ele vai, com certeza gasta tudo. Segundo os historiadores, vai dizer que ele ficou há cerca de 6 meses fora da casa de seu pai. E quando gasta tudo, desperdiça tudo, joga tudo pro ar, agora vai atrás de emprego. E a Bíblia diz que ele sai à procura, arrumou emprego, e o único emprego que arruma foi para apacentar porcos. E a Bíblia diz que um cidadão daquela terra manda ele ir para um dos campos para apacentar porcos. Quando ele vai apacentar os porcos na casa de seu pai, todo dia, os trabalhadores do seu pai trabalhavam, ou não sei se era dia por dia eu recebia, ou se era semana, ou era 15 dias, ou era mês de mês. Mas tinha seu alimento. Glória a Deus. Trabalhador tem o alimento. Trabalhador tem o almoço. Trabalhador tem o café. Trabalhador tem a janta. Mas ele não tinha. Mas por que o Senhor diga tão claro com essa palavra? Porque ele mesmo escapou. E a Bíblia diz que ele passou tanta fome naquela cidade
que quando acha um serviço, ainda foi apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele se desejava comer as bolocas dos porcos. Pastor, ele se desejava comer as bostas? Não, irmão. Não era bosta. Não era fezes do porco. Mas tinha a forma que o porco se alimentava. Como ele não achava nada para comer, ele queria se alimentar da forma que os porcos comiam. Mas só que nem isso ele não tinha o privilégio do direito. É, Jesus. Aí vem a situação entre a nós e a vós. Essa palavra que Jesus trouxe para hoje, aqui vem uma identificação para que eu e você entendemos que isso foi real. Isso aconteceu. A Bíblia diz que louvado seja Deus, aleluia. Ele ergue os olhos para o céu e diga: pequei. Agora eu senti que pequei. Agora eu fui longe demais. Não era fato de eu ter feito isso. Não era o momento de eu ter se entregado para si próprios. Mas eu vou se arrepender. Irmão, arrependimento. Mas que Deus chega até nós. É, Jesus. Quando eu e você se arrependemos, Deus, ele trabalha, ele quebra o protocolo do inferno para te dar vitória. A Bíblia diz que ele se arrepende, ou seja, se caindo em si, agora eu vou se arrepender do que fiz. E a Bíblia diz que quando ele olha, pequei contra o céu e perante o meu Pai. Mas não sou digno de ser chamado mais filho. Mas você é um trabalhador do meu Pai. Mas só que nós vamos olhar os textos, a lei judaica não aceitava isso. A lei judaica, quando acontecesse uma tragédia dessa, saísse, tinha que haver um arrependimento grande. A pessoa tinha que se humilhar. Porque como ele saiu da casa do teu pai, levou a tua fazenda, ele não tinha o privilégio direito de entrar do jeito que ele saiu, não. Ele tinha que se humilhar para chegar até a fazenda novamente. Por isso que ele diga isso. Glória a Deus. Porque a lei judaica, a sentença dela era apedrejada, matar empedrejado. Até os trabalhadores podiam chegar na porteira e pedrejar ele. Mas só que a Bíblia diz que ele diz: irei para o meu Pai. Aleluia. E eu, arriscando, vou me arriscar e vou chegar. Eu creio que o meu Pai ainda vai me receber. A Bíblia diz que quando... Aí vem a história. Que quando ele diz: peguei contra o céu e perante o Pai, não sou digno de ser os trabalhadores. Aleluia. A Bíblia não está escrito, mas eu tenho certeza que ele vem que gritou: ai, Pai, pequei contra o céu. É, Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o Pai observa o teu filho de longe, o Pai correu para cima. Aí você vai entender o que é que a lei judaica quer dizer. Se o pai abraçou, pode pedrejar ele, o filho, mas ele também não vai ser pedrejado, porque ele se humilhou. É, Jesus. E a Bíblia diz que quando o pai abraça, beija o teu pescoço, ele se concorda que o teu filho se humilhou perante a ele. Glória a Deus. E quando ele se humilha, o pai abraça e beija ao seu pescoço. E o servo se observando e olha para ele si mesmo e diga: ide buscar o melhor vestido. Ide buscar o anel e trazer sandálias. Querido, Deus sempre tem preparado para mim e para você mesmo. Glória a Deus.
sempre tem o melhor para mim e para você. Glória a Deus. Sempre vai levantar alguém e querer acusar o teu passado, mas o que Deus faz, Ele transforma algo diferente sobrenatural. Aleluia. Porque às vezes o mundo não entende, ou seja, é cego espiritual, não tem o fundamento bíblico. A primeira coisa que eu observo é lá, agora quer ser crente. A primeira coisa que aponta é isso, mas Deus não. Deus, Ele quis que você se humilhou, se entregou de corpo, alma e Aleluia. E a Bíblia diz que quando o Pai entrega, agora eu quero que você faça o melhor. Trazer o melhor no ouvido. Melhor no ouvido. Seu Pai. E matai. E eles convidaram os vizinhos. Porque hoje terá pesca aqui na fazenda. Aqui não fala certamente que Deus se alegrou pela volta do teu filho. Mas a Bíblia diz que o teu pai se alegra e comemora. E quando mais importante, quando começa a observar, segundo o texto, o pai olha para si mesmo. Vamos se alegrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado. O meu filho veria perdido, mas ele retornou novamente. E quando ele retorna, algo tem que ser melhor. Quando ele retorna, se traduz, não está morto, está vivo. Ainda tem fogo para adorar a Deus. Ainda tem fogo para glorificar o nome de Jesus Cristo na terra. Glória a Deus. Aleluia. A alegria. Mas só que o mais velho está no campo. E a Bíblia diz que ele, observando de longe, vê as danças e vê as músicas. E quando ele observa as danças e as músicas, ele não entra dentro da dança e não entra dentro do lar. A Bíblia diz que ele grita um servo para vir até ele. E ele, quando chegando, observando, diz: o que está acontecendo? O servo olhando para ele diz: tu não sabe ainda, não? Você lembra do teu irmão? Lembro! Você lembra que ele tinha perdido a parte da fazenda e fugiu? Sim! É ele que voltou. E o seu pai agora fez festa para ele. Aleluia. Você lembra daquele do rio bonito que tinha na fazenda? Lembra? Seu pai mandou matar por ele. Não foi o mal. Você lembra do vestido bonito que estava lá? Lembro! É dele também. Cuidado para ele. Mas a Bíblia diz que esse mais velho agora se ira por ver a situação. Mas o pai se move o seguinte do compaixão até a ele. E quando chega até a ele, a Bíblia diz que ele agora recua. Entrai! Eu posso. Porque hoje o banquete está sendo dentro da fazenda. A alegria, as festas estão sendo dentro da fazenda. A Bíblia diz, irmão, que ele fala tão irado que diga: esse teu filho desperdiçou tudo. Mas ele não desperdiçou nada do pai, desperdiçou que era dele. Se você for olhar no texto bíblico, ele desperdiçou que era dele. Ele não saiu pegando nada do teu pai. Ele pegou a parte que era dele. E esse desperdiçou tudo. Agora tu recebe com o melhor vestido. Tu recebe com a melhor festa. Glória a Deus. Enquanto esse era tão ruim de visão, tão cego espiritual, que ele não vai observar o pai dizer:
O melhor no viu era para ser meu, o Senhor deu ele. Ele diga: tem eu e meus amigos! E o Senhor não me deve nem um cabrito para me alegrar com a festa. Nem a visão dele para pedir agora. Tem pessoas que é desse jeito. A visão está com visão do pardal, só está olhando para baixo. Mas tem cristão que é visão de águia, olha para cima, de cima que Deus socorro, de cima que Deus milagre, de cima que Deus faz algo natural na nossa vida. Aleluia. Lembra de José quando sonhava os irmãos, o diabo? O teu pai, olha, será que eu e os teus irmãos vai ter que se curvar perante ti, José? A visão de José era outra. Nós temos que ter visão secreta a Deus. Glória a Deus. Ah, mas é muito caro para você, mas para o Deus que tu serve não é. Glória a Deus. Ah, mas para mim é difícil para você, mas para o Deus que tu serve se torna fácil, irmão. Aleluia. Aleluia. Tem coisas que nós achamos que não vão passar para o outro lado, mas você está seguro nas mãos porque tudo pode. Nós temos um dono, esse dono é Jesus. Aleluia. Jamais ele vai me abandonar, te abandonar. Jamais ele vai te desprezar, irmão. Nem o cabrito o Senhor me deste para mim alegrar com meus colegas. Aleluia. Glória a Deus. Olha a conversa do homem. Agora a Bíblia diz que o pai olha para si mesmo, vamos se alegrar. Porque esse teu irmão estava perdido, foi achado. Era morto, ressuscitou. Aqui eu vejo no texto, quando eu vejo Jesus falando essa palavra, eu gosto de ver, louvado seja Deus, aleluia, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Jesus não quer que Aleluia. hoje você se preocupamos com aquilo, preocupando com lá. Aí o versículo 17, porque Deus enviou teu filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Tem coisas nas nossas vidas, irmão, que nós temos que botar uma geração. Temos que botar uma visão de águia. Meu Deus, está tão difícil para mim, mas o Senhor é tudo na minha vida. Meu Deus, a luta está grande para mim, mas o Senhor sempre me entregou o fardo mais leve. Meu Deus, parece que eu não vou suportar essa luta, mas eu creio que o Senhor vai entrar na batalha e resolver minha causa. Meu Deus, parece que eu não vou conseguir chegar do outro lado, mas o Senhor é o Deus que abre mar. O Senhor é que é Deus que quebra as muralhas para o teu povo passar. Tem coisas nas nossas vidas que nós temos que entender que Deus é todo poderoso. Glória a Deus. Quando Moisés, mas em que nome eu vou dizer no Egito? Que nome? Sim, grande eu sou. Não tem mais tempo, não. É somente. E pronto, acabou. Eu sou o que sou. Eu mando nos céus, mando na terra, mando mais na terra, mando no mar, mando no inferno. Aleluia. Tem coisas, louvado seja Deus, que tem pessoas que é como esse filho. O arrependimento, irmão, faz que Deus chega perto de você. O arrependimento faz que Deus quebra os protocolos do inferno. E hoje o que nós vemos, mais uma situação difícil, que o que está mais acontecendo, que ninguém quer mais se arrepender. Arrependimento é se prostrar, porque a própria Bíblia diz, sabe o que é que esse mais moço vai dizer agora? Ele pega um texto bíblico, eu tenho certeza, louvado seja Deus, aleluia, porque ele olha assim, vós estáis de pé, se cuide, mas ele vai para um texto, louvado seja Deus. Quem se humilha, se humilhar, eu exalto. Então, quando ele veio, esse texto, eu se humilho, e Deus aparece sobre a minha vida. Aleluia. Deus aparece sobre os meus caminhos. Deus vem no meu controle. Deus é quem manda na minha vida. Deus é quem manda no meu lar.
Deus é quem manda na minha família. Deus é quem manda na minha parentela. Diabo, tudo tem poder, porque nós temos um dono. E esse dono já pagou um preço caro. Não foi por ouro, não prata, mas sim pelo sangue carmesim na cruz do Calvário. Ele já te venceu. Ele já comprou a mim. Ele já comprou a igreja. Nós temos a marca, a marca de Jesus. O diabo não pode tocar, porque querendo ele. Ninguém pede a vida de Deus. Ninguém. Glória a Deus. Deus ele é poderoso, irmão. No João 15, Jesus disse: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes em mim. A casa de meu pai é muito explorada, se não fosse assim eu não vos teria dito, por eu preparar os vossos lugares. Jesus prometeu o melhor caminho para você, irmão. João 16, 33, Jesus disse assim, ó: esse mundo tereis aflições, mas tenha todo, eu venci! Glória a Deus. Mas só que na epístola de João, capítulo 2, verso 15, Jesus disse: não amei o mundo, nem o que há no mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Deus, ele quer que eu e você separe. Deus, ele quer que eu e você sejam servos, sejam diferenças, sejam o brilho. É por isso que no livro do 15, louvado seja Deus, aleluia, Jesus ele diz: eu sou a videira, que o meu pai é o lavrador. Aleluia. João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai no Pai. Filipenses 2, capítulo 7. A Bíblia diz que Deus o exaltou, que deu o nome acima de sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo, todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e todos ouçam aquele que ouvir, que esse é o Senhor para a glória de Deus Pai. Querido, louvado seja Deus, aleluia. A nossa visão ela tem que estar em perplexo. Nós temos que ter, louvado seja Deus, uma geração, nós temos que entender uma coisa. Não importa, louvado, quem vai se levantar contra a tua vida, não importa quem vai se levantar contra o teu ministério, não importa quem vai se levantar contra a tua situação. Importante com você tem Deus para controlar a situação. Importante que eu e você tem um Deus poderoso que conhece a minha causa e a tua causa. Deixa quem quiser levantar, deixa quem quiser caluniar, o teu propósito é com Deus. A Bíblia não diz que será fácil. A Bíblia diz que será com esforços. Vai ter calúnia? Vai. Vai ser perseguido, pastor? Vai. Pastor, eu quero entrar na igreja, mas ainda bem que eu não vou ter sofrimento nenhum. Quem te disse? Vai ter. E vai trocar o sofrimento mais ainda. Acha que o céu é fácil? Hã? Se a própria Bíblia diz que os caminhos estreitos e a porta é estreita. Pastor, eu achei que ia ser mamão com açúcar. Mentira! Se prepara o mundo para banhar todo dia. Se preparem para todos os dias vencer um gigante e ter outro para amanhã. Que é isso, pastor? Verdade. Mas quem está na frente? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Nós estamos confiando no Deus que tudo pode. Glória a A Deus. nossa confiança é nele. Glória a Deus. O nosso propósito nós somos com ele. Ninguém vem pela causa. Eu e vocês estamos aqui porque o Espírito Santo Deus nos guiou. Ele marcou esse propósito, esse momento de eu e você estar aqui. Ah, pastor, tem uns cristãos que é desse jeito. Ah, pastor, eu oro todo dia de casa. Cuidado com isso. Porque o salmista ele diz: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor teu Deus. A casa de Deus tu tem mais uma preocupação. A casa de Deus tu tem mais um irmão a coivar mais. A casa de Deus tu tem mais um demônio. A casa de Deus você esquece do amanhã. A casa de Deus tu esquece do celular. A casa de Deus tu esquece, não. Aqui você só vai o teu foco, a palavra de Deus.
bichinho bom que resolve tanta coisa para quem sabe usar. Mas é um bichinho destruidor. Hoje, se você observar bem bastante, acabou as visitas. Por quê? Porque não tem mais. Vou na casa de minha mãe, chega lá, tá mais no celular, quem conversa com a mãe? Aí eu vou lá onde é meu irmão, chega lá, tá mais no celular, quem conversa com o irmão? A preocupação tá mais. Ah, pois é, irmão, era pra não ter vindo, era tempo, mas não deu. Mas vai dar certo eu vir aqui de novo. É sério, irmão. Acabou o espelho, agora a pessoa quer ver, vai lá, bota a câmera e olha o espelho. Não precisa mais de espelho, mais. Acabou o relógio de braço, é pouco se anda com o relógio de braço. Só quem gosta mesmo, né? É sério. A câmera, coitada, perdeu o foto do nome. Quem era que me deu uma câmera daquela? Acabou. Ele tirou também. É sério. Uma refeição hoje não tem mais aquele privilégio. Um está jogado com um canto, outro está para outro, o celular está mais barulhando, hoje não tem mais aquele temor. Hoje não tem mais aquela gratificação de sentar todos na mesa, primeiro agradecer a Deus pelo que Deus tem colocado na mesa. Hoje acabou. É sério. O salmista 128, ele fala, a mulher como o pão de ovelha, e os teus filhos, as mães, a roda da tua mesa. Tinha temor a palavra, tinha temor a refeição. Hoje não tem mais. Filho! Vem almoçar! Pera aí! Filho! Vem logo, moço! Pera aí, coroa! Qual é? Acabou o temor. O respeito. Estão se esfriando. Ô, irmão. Eu estou com 2 velhos, pai e mãe, agora de Deus. Tem 2 meses que eu vou estar no lado. Eu disse. Quando eu chego na Bahia, eu quero ficar curto para mim. Meus pais estão numa situação tão difícil que eu fico assim, quando eu imagino, penso, Deus, me dá força. Meu pai sofreu tanto para nos cuidar, agora ele abandonar? Não. Meu pai foi bom para mim. Meu pai era cada daqueles que se passasse no meio de uma visita, quando a visita sendo qualquer brava. Meu pai era daqueles, louvado seja Deus, aleluia, que se eu estivesse conversando com alguém, eu achava, pai! Oxe, podia esperar o pau. Aí a minha cresceu tanto, ele puxava, ele puxava. Era um pai de espírito, tinha respeito. E hoje eu agradeço muito meu pai, porque o que ele me ensinou, eu vejo que a geração de hoje não tem. A geração de hoje, louvado seja Deus, aleluia. As tecnologias roubou até os sonhos da juventude hoje. Você chega com o jovem, e aí você pensa sonhar em quê? Eu? Estou por aí. Já estou em pensamento, o que é que eu vou... Hã? Não tem mais aquele pó que eu quero ser um doutor, eu quero ser um advogado. Não, acabou. Vai para a escola, menino, dá volta, pensa que está na escola para nada. Hoje está difícil por causa disso, irmão. Nós temos que observar e pedir muita oração, ora muito, pagar muito preço, para que Deus venha quebrar esses laços malignos, essas forças malignas da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela. A sua família é especial para Deus, a tua casa é especial para Deus. Você tem um dono, esse dono não te abandona,
Esse dono não te despreza. Aqui, louvado seja Deus, aleluia. A festa continua. Aqui o churrasco continua. Aqui todos se alegram. Mas o filho mais velho agora vai se alegrar. Por quê? Porque o pai disse: meu filho, até hoje você nunca me abandonou. A parte da tua fazenda está aí. Mas agora até o que é minha é tua também, rapaz. Vamos cair pra festa. Aleluia! Tem coisas, louvado seja Deus, que nós não esperamos. Nós fizemos da nossa forma, mas quando nós erramos, porque todos nós somos falhos, nós temos que se cuidar, nós somos sujeitos a cair, mas a Bíblia diz que lá, quando vejo o arrependimento, Deus quebra os laços malignos para dar vitória. E nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Deus tem festa para mim e para você. Deus tem vestes novas para mim e para você. Aleluia! Deus tem um anel, Ele quer colocar um anel de compromisso no teu dedo. Um anel de responsabilidade. Ele quer botar, louvado seja Deus, uma sandália, um sapato de fogo nos teus pés. Ele quer colocar, louvado seja Deus, aleluia, um sapato para que você pisar em serpente, escorpião e todos os poderes das trevas. Ele te deu a oportunidade, não abraça essa oportunidade. Está difícil, mas continua com Jesus. A luta está difícil, mas continua lutando com Jesus. Ei, está difícil para a tua situação. Jesus, Ele move o quadro da nossa história. Ele quebra protocolo para dar vitória. Ele quebra o mal para dar vitória. Ele quebra a corrente, Ele quebra as algemas para te dar vitória e te dar vitória, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Deus é tão poderoso. Jesus, quando está com seus discípulos, atravessar para outra banda, ou seja, para o outro lado do mar. Enquanto despida a multidão, os discípulos nem pensou, mas cadê o barco dele? Se estava com o discípulo, Jesus estava sem barco. Mas ele, à tarde, estava onde? Orando. Jesus já chegou. Eu funcionar. A oração quebra os laços malignos. Não tem uma oração mais importante do que as 12 horas da noite. 3 horas da manhã, hoje para poder orar. O soninho está tão gostoso. Às 3 horas da manhã você conversa com Deus. A Bíblia diz, irmão, que os discípulos estão açoitados pelas ondas do mar. O vento concordado. A quarta vigília da noite, chega aí, vamos colocar 12 para que já se torne outro dia. Nós vamos jogar a quarta, vamos jogar umas 3, 4 horas da manhã. Jesus vai andando em cima das águas. Os discípulos olhando e vendo que aqui era um fantasma. Os discípulos estavam tão cegos, tão medrosos, que chamou Jesus de fantasma. E no barco não tem uma mulher, só de novo. Só tinha um. Meu fantasma! Mas a palavra sempre ela quebra tudo. Jesus diz o que? Não tem. Sou eu. Os discípulos se alegram. E Pedrão mais animado. Deixa eu estar contigo. Vem, rapaz. Mas o que joga Pedrão abaixo da água? Com medo. Tem situação que você tem que aprender. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro começa a afundar por causa do vento ao contrário. E as ondas. Mas ele grita quem está no barco ou grita quem vem caminhando pelas águas? Vem cá, irmão, socorra! Não. André, me ajuda! Também não. Ah, Felipe! Também não. A Bíblia diz que ele, Jesus, socorro. Quem estende as mãos? Pega essa para nós fechar. Na hora da tempestade, não é o teu vizinho que vai te acolher. Não é o teu colega, mas sim Jesus. Glória
Está passando por luta, convida ele. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus